queria chamar aqui o meu querido discípulo amado, pastor Walker, que vai estar trazendo uma palavra para as nossas vidas nessa manhã. E com certeza se prepare, porque tem algo muito bom, alimento fresco, para que possamos sair daqui alimentados. Deus abençoe, meu querido pastor. Te amo e temos uma aliança. Deus abençoe. A paz do Senhor, amigos. A paz do Senhor, amigos. Era assim que Jesus falava para os discípulos? Eu não os chamo de servos, mas de amigos. E nesse café eu tenho muitos amigos aqui. E eu me sinto em casa quando eu venho ministrar aqui. Quando eu saio para ministrar em qualquer igreja dentro da cobertura do apóstolo Manuel, da apóstola Elma. E eu digo que em cada igreja Deus tem nos proporcionado a viver um nível sobrenatural. E eu amo cada um dos meus amigos que estão aqui, pastores, e nós temos uma aliança. E dentro desse ministério apostólico e profético, a gente tem vivido coisas, meu Deus, fora do comum. Como é bom estar debaixo de uma cobertura curada, sarada, debaixo de uma cobertura que tem unção, e quando fala e quando toca, libera uma unção sobre as nossas vidas. É muito importante isso. Sem perca de mais tempo, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Eclesiastes, capítulo de número, deixa eu pegar aqui, 7, verso de número 8, quero agradecer, apóstolo, por mais essa oportunidade de estar aqui, Deus abençoe, estou aqui com a minha esposa, pastora Cleia, essa mulher mais linda que Deus me deu, e a minha filhinha Isabela também, princesa do Pai, também está me acompanhando nessa manhã. Achou aí, irmão? Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 8. Eu quero tentar ser breve aqui, porque eu sei que tem mais coisas que vão acontecer. Vai ter uma ceia aqui, e depois terá um ato profético. Eu quero ser bem breve aqui nessa manhã. Amém? Você já encontrou? Quem pode ler aí para nós aí? Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Quem pode ler aí? Quem tem uma voz de trovão aí? Você conseguiu ouvir aí? Melhor é o fim do que o começo das coisas. Melhor é o fim das coisas do que o começo de tudo. Quando eu olhei para essa palavra, queridos, eu confesso que é uma palavra de impacto, é uma palavra muito forte, porque todo o início é maravilhoso. É ou não é, pastorzão, pastor Wesley? Todo início é empolgativo, é empolgante. Todo início a gente olha e fala, eu quero esse negócio. Esse negócio é bom, esse negócio é novo, eu quero saber, eu tenho curiosidade. E o início é algo que contagia, é contagiante. Mas o texto está dizendo que melhor do que iniciar é terminar o que você começou. E nessa manhã, dentro desse tema de aliança, aliança perfeita, nós vamos falar aqui 4 coisas que a aliança requer de nós, de nossa vida. E 4 coisas que a aliança deixa para nós. Amém? A primeira coisa que a aliança, ela
deixa para nós é marcas. Quem é casado aqui? Levante a mão. Quem tem aliança? Quem usa aliança? Faça assim com a sua aliança, ó. Tira ela um pouquinho. Tem marca, não tem? Tem marca aí ou não tem? A aliança deixa marcas. Toda aliança, quanto mais tempo está no dedo, vai marcando. Tem umas que nem sai, que eu ouvi aí, nem sai. Quando sair, você vai ver como é que está seu dedo. Vai ficar marca. Só que tem uma coisa interessante, é que essa marca que você tem aí no dedo, é boa ou é ruim? Te remete a algo ruim ou bom? Toda aliança que Deus faz, Ele vai querer deixar impressa algumas marcas na gente. Algumas marcas ficarão em nossa identidade, em nossa vida. Só que o interessante é que não são marcas. Quando você olha, por exemplo, essa marca da aliança, e quando você olha a marca que a aliança de Deus deixa em nós, você olha e você não sente tristeza. Você olha para essa marca e você não sente angústia. Você não sofre de olhar aquela marca. Diferente, por exemplo, de algum acidente que você teve, que quando você olha, às vezes você queimou a mão, o braço, e quando você olha aquela marca que ficou, te remete a um tempo ruim, a um tempo que você sofreu, a um tempo de dor, e aquilo ficou impresso na sua alma, na sua mente. Aquela marca, todas as vezes que você olha, vai te remeter, foi o dia que eu me queimei, bendita a hora que eu fui fazer aquilo, sem nenhum cuidado. Diferente da marca da aliança de Deus, porque por mais que a gente passe por momentos de dificuldade, por mais que a gente passe por momentos de tribulação, quando nós olhamos para essa marca nos enche de alegria, essa marca nos enche de orgulho, no bom sentido, para dizer assim, essa marca que eu tenho aqui, valeu a pena eu tê-la. Quem está entendendo? Alguns homens foram marcados por conta da aliança. Homens como Abraão. Abraão foi marcado. Deus chamou Abraão para ter uma aliança com ele. E todo homem que Deus chama, Deus vai fazer e faz uma aliança com ele. Não tem como você receber um chamado de Deus e não receber uma aliança dele. Não tem. Todos os homens da Bíblia receberam um chamado e lá na frente receberam uma aliança, foram aliançados com Deus. E homens como Abraão, quando é que Abraão teve a sua marca impressa na sua vida, a marca da aliança? Quando Deus olhou para ele e disse assim: Abraão, você será um pai de multidões, você vai gerar filhos, você vai gerar uma descendência, e essa descendência vai povoar esse lugar. Ali estava a promessa. Mas quando foi que Abraão recebeu a marca da aliança? Quando Deus olhou para o filho dele e disse: Abraão, agora você pega esse menino que eu fiz essa promessa, leva ele no monte, e ali monta o altar, coloca ele e sacrifica ele. Quem está entendendo? Alianças vai te deixar marcas. E Abraão fez tudo aquilo e obedeceu. A Bíblia vai dizer que Abraão fez conforme o que Deus pediu. E quando Deus pede, irmão, a gente tem que fazer, porque essa é a responsabilidade de uma aliança. E aí, só que tem uma coisa:
entra um dispositivo de fé. Porque quando Abraão chega próximo ao monte, nas terras de Moriá, Abraão fala para os seus servos assim: ficai aqui, eu e o menino vamos subir, e nós retornaremos. Olha aí, Abraão já sabia que ele poderia sacrificar o menino, queimar o menino todinho, mas Abraão sabia que ele iria voltar com o menino, algum milagre ia acontecer, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Então mesmo que ele queimasse o menino, ele levantaria a sua cinza, e Deus ressuscitaria o menino, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O mesmo Deus, deixa eu dizer algo para você, o mesmo Deus que te prometeu é o Deus da aliança, Ele é fiel na aliança, aleluia, Ele é fiel na aliança, aleluia. Homens como Jacó na sua aliança foi marcado por Deus. A Bíblia fala que lá quando ele passou no vale de Jaboque, ele precisava receber a sua identidade de novo, porque ele até ali, ele estava como Esaú, ele casou com a mulher de Esaú, ele estava vivendo a vida de Esaú e não dele. Então todo lugar que ele chegava, era como se ele estivesse declarando: eu sou Esaú. Por isso que todo aquele projeto que nós vamos ver, dele casar com Lia, porque Lia na verdade era para ser a mulher de Esaú. Quem está pegando aí? Quando você assume uma outra identidade que não é a sua, você também vai assumir as responsabilidades. Você sai fora do percurso. Então nessa manhã Deus te chamou para dizer assim: ei, assuma a sua responsabilidade, assuma a sua identidade, fale para mim quem você é. Porque quando a gente vê em Jacó durante anos viveu como Esaú, então pegou tudo que era de Esaú. Só que no vale do Jaboque o anjo aparece, e naquela briga toda que nós já sabemos, nós já conhecemos, naquela briga toda que Jacó está brigando com o anjo, em um determinado momento o anjo olha para Jacó e pergunta para ele: qual é o seu nome? Não é assim que está no texto? Mas o anjo já sabia que ele se chamava Jacó, mas Jacó não sabia, porque Jacó tinha deixado a identidade dele lá para trás. Por isso que o anjo olha: brigou comigo, agora eu preciso saber qual é o seu nome. E aí Jacó, meu Deus, Jacó olha para o anjo e diz: eu, com muita dificuldade, Jacó olha para o anjo e diz: eu sou Jacó. Quando ele assume a sua identidade, aí o anjo fala para ele: tu não se chamarás mais Jacó, agora você vai se chamar Israel, porque ele soube que ele tinha que assumir a sua identidade. E ter aliança com Deus é assumir a sua identidade. Mas a Bíblia fala que Jacó, na briga com o anjo tocou na juntura da sua coxa, e ele foi marcado por aquele anjo, até o dia da sua morte. O que é isso, pastor? É a marca que a aliança deixa na gente. Nós vamos ver homem como Jó, um homem que era fiel. Coisa linda, coisa maravilhosa é quando Deus fala de você, não é quando você fala de Deus. Por isso que eu sempre pergunto: você está feliz com Jesus? Todo mundo, glória a Deus, aleluia, estou feliz. Mas aí depois vem a segunda pergunta: e Jesus está feliz com você? Aí os glórias diminuem. Porque uma coisa é você falar dos feitos, das maravilhas, do caráter de Deus, mas será que Deus pode falar de você? Será que Deus pode olhar e dizer assim: está vendo aquela minha serva ali? Está vendo aquele meu servo? Aquele ali é crente de verdade, Deus falando a seu respeito. Ali eu confio todas as coisas na mão dele, na mão dela, porque ele é um homem de confiança, ele é um homem de aliança. E quem é homem de aliança
tem fidelidade na sua vida, tem lealdade. Você sabe diferenciar fidelidade de lealdade? Fidelidade é aquilo que você faz na presença do seu líder. Lealdade é aquilo que você faz quando ele não está vendo. E o problema é que tem fidelidade, mas não está tendo lealdade. Porque na frente é meu pastor, é isso, é aquilo, é meu mentor, é isso, é meu conselheiro. Mas e lá fora? Quando seu líder não está te vendo. Quando seu líder não está te aplaudindo. Isso é lealdade. A Bíblia fala que Jó, Deus dava testemunho, deu testemunho de Jó para Satanás. Observasse o meu servo Jó, homem temente, homem fiel, homem que se desvia do mal. Olha as qualidades de Jó. E Satanás até tentou falar, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele, o Senhor dá tudo que ele precisa. Aí Deus falou assim: Satanás, então vai lá, toque em tudo de Jó, mas não toque na sua alma, não toque na sua vida. Pode tocar na sua carne, mas não toque na alma dele. Aleluia. E a Bíblia fala que Satanás fez, você já conhece a história. Mas dentro desse contexto todo, Jó foi fiel a Deus e foi leal ao Senhor. O que é isso? É porque Jó tinha uma aliança, e a aliança deixou algumas marcas na vida de Jó. E nós vamos ver homens como Paulo, que escreve lá no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, lá no capítulo 6, quando ele diz assim: por causa do amor e por causa do evangelho de Cristo, eu tenho marcas, mas eu não me envergonho da marca que Deus imprimiu na minha vida. Eu não me envergonho das marcas que eu passei, que eu obtive na minha trajetória. As marcas, quando eu olho para as minhas marcas, eu sinto prazer nela, eu sinto alegria nela, eu sinto orgulho delas. Por quê? Porque eu tenho uma história de vida, de fidelidade, de aliança e de lealdade para com Deus. Por isso, quando a gente olhar para nossas marcas, para aquilo que a gente passou, o que você olha, o que você vê? Ai, passei de tempo difícil, ai, foi tão ruim, ai, isso, ai, aquilo, outro. Os pastores vieram aqui contar suas experiências com Deus, a sua trajetória com Deus. O profeta Silas veio aqui e contou a sua experiência, a sua trajetória com Deus. Eu sei que dentro do ministério, dentro das experiências, eles foram marcados várias vezes por Deus. Porque se eles estão de pé aqui, é porque eles foram marcados com Deus, marcados por causa dessa aliança. Só que todas as vezes, ninguém vem aqui contar derrota. Vocês perceberam? Ninguém vem aqui contar a derrota. Nós não damos testemunho. Nós testemunhamos a nossa alegria e a nossa mudança por causa de estar debaixo dessa aliança. A gente até fala, foi drogado, foi isso, foi aquilo, foi isso. Mas o intuito não é falar sobre a antiga vida. O intuito é falar: olha o que Deus fez na minha vida. Quando todo mundo deu as costas, quando ninguém tinha resposta, quando ninguém tinha solução, Ele entrou na minha vida e Ele mudou completamente. Eu era assim, hoje eu sou diferente. Aleluia. Aleluia. O que é isso, pastor? São as marcas da aliança. Meu Deus do céu. A marca da aliança traz uma lembrança, muitas vezes de honra, de fidelidade, de superação, de heroísmo. Pastor, como assim? Esse tempo atrás eu escutei um testemunho de um rapaz e a gente estava até conversando no carro hoje, eu e minha esposa, de um rapaz que estava passando na rua, uma mulher com uma criança, e de repente um cachorro veio, um pitbull veio e mordeu a criança, e começou a morder aquela criança,
E o rapaz apareceu do nada, ele viu de longe, ele saiu correndo, pegou o cachorro e entrou em briga com o cachorro. E o cachorro mordeu a mão dele. E ele conseguiu tirar a criança da boca do cachorro, jogou a criança para um lado, conseguiu salvar tanto a mãe como a criança. Mas ele ficou, a mão dele depois, ficou estraçalhada, a mão dele. Passou um tempo depois, foram fazer uma entrevista com ele. E olharam para ele e disseram assim: deixa eu ver sua mão. Aí ele mostrou assim: nossa, feio a mão, né? Ficou horrível. Você se arrepende? Você sente tristeza quando você olha para essa marca? Porque agora você ficou até sem os movimentos do dedo. Ele olhou e falou assim: eu não tenho remorso nenhum, eu não tenho tristeza nenhuma. Quando eu olho para essa marca, eu me sinto um herói. Ah, você não pegou. E ele disse, não, isso aqui é para me lembrar que um dia eu superei o meu medo, eu superei limite, para mostrar que um dia eu salvei uma vida. Eu me sinto um herói. Aleluia. E deixa eu te dizer já uma coisa, aleluia. Se a gente faz isso é porque Jesus fez primeiro. A Bíblia vai falar que mesmo depois da ressurreição, ele continuou com as marcas. Mesmo depois dos 40 dias, ele continuou com as marcas. Mesmo depois do corpo glorificado, dele se assentar num trono, dele receber o cetro de justiça, dele receber o óleo da alegria, ele ainda continua com as marcas. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que quando ele desce para a nação de Israel, que tanto negou ele, quando ele estende a mão, Israel olha para as marcas e diz: eis aí aquele que nossos antepassados crucificaram, ele era o Cristo. Aleluia. Jesus fez questão de permanecer para sempre com as marcas. Sabe por quê? Quando Jesus olha, eu tenho certeza disso. Quando Jesus olha para aquelas marcas, ele não olha, ele não pensa no tempo que ele passou, no sofrimento. Não. Quando ele olha para aquelas marcas hoje, ele diz: essas marcas eu deixei aqui, porque foi através dessas marcas que eu conquistei uma nação inteira e transformei eles em nação de sacerdotes. Aliança. Toda aliança tem que trazer e traz constância. Toda aliança ela traz constância. Esse negócio de dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, é uma coisa. Outra coisa é você dizer, até o dia de hoje eu tenho vivido isso, que eu tenho falado, que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado. Não adianta, não importa se você abre a sua boca e diz eu sou pastor, se você não pastoreia mais. Não adianta, não serve para nada se você dizer eu sou um apóstolo, se você não faz mais o seu apostolado acontecer. Não adianta mais nada se você dizer assim, eu sou um pregador, se hoje você não prega mais. Não adianta mais você dizer assim, eu sou um líder de célula, se você fechou a sua célula. Porque o negócio é que tem que ter constância. É melhor, é por isso que eu li Eclesiastes, é melhor o final das coisas do que o início das coisas. E nós, escute o que eu vou dizer, eu sei que talvez pode impactar você agora, mas nós vivemos a pior geração de todos os tempos. Nós estamos vivendo dentro da pior geração de todos os tempos. É quando você abre as redes sociais, você vê coisas que você diz, meu Deus, como isso? Como assim? É ou não é? Esses dias aí a gente viu na reportagem, saiu nas mídias sociais, um jovem, por causa de uma brincadeira com um coleguinha, o que aconteceu? Tirou a vida por conta de uma enxurrada de comentários que ele recebeu. Nós estamos vivendo a pior geração de todos os tempos. Uma geração que não tem constância, tem intensidade. E os jovens que estão aqui,
de 0 a 99 anos. Escute. Nós vivemos muitas das vezes numa intensidade. Só que deixa eu falar para você. Melhor do que uma intensidade é uma constância. Porque às vezes quando a gente chega àquela coisa, aquela intensidade, é aquele oba-oba, é aquela coisa gloriosa, e aquela coisa que você diz, eu estou dentro, eu estamos junto, TMJ, e eu faço, pode contar comigo. Passa o tempo, como é que você está? É uma análise que você tem que fazer da sua vida. Lembra lá do início, quando você iniciou, e agora, como é que você está? Nós estamos na metade do ano já. Cadê aquelas promessas que você prometeu para Deus no ano passado, de dezembro, dia 31, na virada do ano, que você disse, Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser assim, eu vou ter mudança nisso, e cadê? Nós vivemos uma geração que é intensa, mas não é constante. Prova disso é no início da pandemia, final da pandemia, que a gente já está passando. O início, antes de entrar, era aquela maravilha, depois veio pandemia, depois retornou os cultos. O que é que aconteceu? Muitos ficaram. E para piorar, entrou um monte de coisas digital e coisa e tal, e culto online, culto não sei o que, e agora é assim, e cada vez vai assim, e a gente vai se dispersando, e cada um tem o seu Deus, cada um crê de um jeito, e agora eu estou na minha casa, e eu glorifico a Deus, eu sirvo a Deus na minha casa. Estou dizendo que transmitir não é errado, não estou dizendo isso, mas a gente tem que se preocupar, porque o foco não é ficar dentro da nossa casa, o foco é a gente se juntar como igreja. Você só pode, escute, você só pode declarar que você é igreja quando você está junto. Porque enquanto você está sozinho, você faz parte do membro do corpo de Cristo. Mas quando nós nos reunimos, aí nós declaramos, eu sou a igreja, eu faço parte da igreja de Jesus. Aleluia. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, eu só posso dizer que eu sou igreja por sua culpa. Diga para ele, você é o culpado de eu dizer eu sou a igreja. Dá uma sacoalhada no ombro dele e diz assim, eu sou igreja por sua conta. Diga para ele, eu sou igreja porque você está aqui. Aleluia. Oh Deus. Mas gente, de verdade, a gente tem que mudar essa questão. A gente na verdade tem que equilibrar intensidade e constância. Porque senão nós seremos intensos em 2 horas de culto. Mas não teremos constância no nosso decorrer da semana. E é isso que nós pastores temos que começar a ensinar e falar mais sobre isso nos nossos cultos. Porque não adianta você vir adorar a Deus 1 hora, 2 horas de culto, se na tua semana você nem lembra de Deus, se na sua semana você nem lembra que tem a Bíblia, e a Bíblia está lá pegando pó, a Bíblia está pegando pó, é tanto pó que tem na sua Bíblia que dá para escrever a palavra juízo nela, condenação nela. E a gente tem que começar a entender isso aí. Ser crente não é vir para a igreja, para o templo. Ser crente é totalmente diferente. Ser crente, você é crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo você vem festejar com seus irmãos. O que? A aliança que Deus fez. Está entendendo? Eu tento passar isso para os meus alunos. Não adianta você iniciar o curso, sempre digo para eles, não adianta você iniciar aqui, porque quando inicia é uma bênção, é um oba-oba, é uma coisa, porque está escutando algo novo, algo que nunca ouviu, e é aquele envolvimento, mas passa os dias, vai desistindo, é uma geração que é intensa no primeiro dia, mas não tem constância nos próximos dias. E nós temos que começar a ensinar as nossas ovelhas, a ensinar os discípulos do Senhor, que tudo que Ele fizer,
ele tem que ser constante naquilo que ele está fazendo. Ou seja, assuma as responsabilidades, assuma o ônus e o bônus de tudo que você fizer. Sabe o que eu vejo? É que lá atrás a gente prometeu que a gente iria fazer o curso de inglês. Aí eu pergunto, você fez, você já entrou, você já se matriculou no curso, já está na metade? Já tem 6 meses que passou, 7, já foi embora. Você deve estar o craque, meu, você já deve estar falando já, no mínimo. Sim ou não? Não, né? Porque até hoje você não fez. Ah, pastor, lá atrás me diziam, pastor, quando o senhor abrir o núcleo teológico, eu vou ser o primeiro aluno a se matricular na sua escola. Glória a Deus, você deve estar, irmão, Deus deve estar derramando revelações novas na sua vida. Tá ou não tá? Não, porque você não apareceu ainda no núcleo, estou te esperando lá. E nós já estamos em agosto. Está entendendo que a gente começa a falar um monte de coisa? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fala um monte, que a gente vai fazer um monte de coisa. Eu vou fazer curso de inglês, vou fazer curso teológico, eu vou fazer curso não sei do que, curso de não sei do que, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Pare com isso. Porque na verdade você não vai conseguir fazer nada. Faça uma coisa. Nós estamos chegando agora, fim do ano já. Você vai dizer assim, ano de 2022 eu vou fazer uma coisa. E eu vou entrar e vou terminar. Eu vou até o fim, não vou fazer 2, 3, 4 não, vou fazer uma. E seja constante, queridos. Seja constante, assuma a sua obrigatoriedade. Coloque na sua cabeça, eu vou iniciar, mas eu sei que vai ter várias perseguições, eu sei que vai acontecer várias situações, mas eu vou assumir todos os riscos, e eu vou até o fim. Consegue entender isso? Porque senão vai passar os anos, e a gente começa a ver o colega, a gente começa a ver o irmão do lado prosperando, arrebentando, Deus bradando, concluindo faculdade, concluindo o curso, e a gente vai ficando para trás. Por quê? Porque tudo que a gente inicia, a gente na verdade não está assumindo os riscos, não está assumindo a responsabilidade. Então quando você começar uma coisa, termine. Pastor, está difícil. Peça o fruto do Espírito da longanimidade, porque Deus vai te dar e você vai concluir. Você iniciou um projeto na igreja, você iniciou um projeto na sua vida sentimental, um projeto na sua vida financeira, um projeto na sua vida, seja qual área que for, vai até o fim, meu irmão. Nem que você pague o preço que for, mas conclua para a glória de Deus. Aleluia. Caso contrário, você vai ficar igual a geração de Israel no deserto. Porque nós vamos ver, Deus chama Moisés. Moisés, tu vais ser o libertador daquele povo. Eu ouvi a oração. Os 400 anos eu ouvi de oração, de súplica, de clamor. E agora chegou. Eu vou libertar o meu povo por intermédio da sua vida. Vai lá, arrebenta com Faraó, mostra quem é Deus, que aqueles deuses que ele serve não servem para nada, que o único Deus sou eu, mostra quem eu sou. Qual é o teu nome, Senhor? Diga para eles, eu sou o que sou. Como que é? Aquelas frutas, repolho, cebola, olha o que eles estavam pensando, no repolho, na cebola. Deus enviou coluna de fogo, coluna de nuvem, abriu o mar vermelho, e agora estavam lembrando de coisas naturais. Eles iniciaram a sua trajetória correndo jubilante, mas perderam a constância no deserto. Uma geração que é inconstante. Meu Deus do céu. Aí o que aconteceu?
Deus preparou, deu água, você sabe a história, deu comida, preparou o maná, cocô de pombo, mas deixa isso para lá. As cordonizes, né? A Bíblia vai dizer as cordonizes. Vem estudar comigo que eu explico para você o que é isso, que eles comeram. Que eles falam maná, né? No hebraico, maná. O que é isso? Mas eu descobri que era cocô das cordonizes. E eles comeram. Gostoso. Já me ensinou, irmão? Mas isso é outra história. Isso não é para qualquer cabeça isso aqui. Vamos lá. Preparou. E você sabia, a gente fala muito assim, né? Maná, Deus vai enviar maná. Deus vai enviar maná. Irmão, para com essa conversa. Porque maná é comida para rebelde. Se você olhar o texto com mais clareza, você vai ver que depois que eles se murmuraram de Deus, aí Deus foi lá e por causa da vossa murmuração eu dou maná. Maná é comida para rebelde. Por quê, pastor? Porque comida para quem é obediente é o fruto da terra. Deus, escute, para você dar glória, você tem que ouvir primeiro. Ó, para Deus, escute, Deus lá atrás, quando eles estavam ainda como escravo, Deus prometeu o que para eles? Comer maná? Não. Deus falou o que para Moisés falar para o povo? Diga a eles, Moisés, que eu estarei dando uma terra que emana leite e mel. E eles vão, escute, eles vão entrar na terra comendo. Eles não vão ter que entrar na terra plantando. Eles vão entrar na terra já colhendo. Colhendo o que? Os frutos da terra. Mas o povo murmurou no deserto. Ah é? Então Deus enviou maná. Maná é comida para rebelde. Que o propósito de Deus na tua vida é dar o fruto da terra. Aí o que aconteceu? Se alegraram? Amém, glória a Deus. Aí ficaram empolgados de novo. Oh glória, Deus enviou maná. Deus enviou as codornas. E glória a Deus, oh glória, abundância e tal. Aí Deus falou agora: Moisés, diga o meu povo para se prepararem por 4 dias. Diga para eles jejuarem. Diga para eles se consagrarem. Porque agora eu vou descer na terra, no pico do monte Sinai, e eu vou chamar a nação inteira para o sacerdócio. Pastor, onde é que está escrito isso? Êxodo capítulo 19, verso 6. Deus fala: eu escolhi Israel para ser uma nação inteira. O que eles fizeram? Foram lá, no pé do monte, o dia chegou, estavam empolgados. Pensa, oh glória, Deus vai descer, Deus vai falar, Deus vai nos escolher sacerdócio. Uau, que coisa linda, todos, não era só tribo não era uma tribo, era todos, a nação inteira, todos vocês, eu vou escolher como um sacerdócio, para ser sacerdotes. Uau, estavam empolgados. Daqui a pouco Deus começa a descer. A Bíblia fala que houve trovões, relâmpagos, densas trevas, tremores, saraivas, saindo do pico do monte. Quando Israel olhou para tudo aquilo, a terra tremendo, o barulho, porque a Bíblia fala que a voz de Deus é como trovão. Então Deus começou a falar, só que o barulho estava ensurdecedor. O que o povo de Israel fez? Moisés, se nós formos, Moisés, nós vamos morrer, Moisés. Nós morreremos. Faz o seguinte, para nós não morrer, vai tu. Olha aí, o que eles declararam? Se nós formos, nós morreremos. Então faz o seguinte, vai tu, Moisés, e fala com Deus por nós, Moisés, e traz o que Ele quer falar para nós, Moisés. E isso tem se repetido até os dias de hoje, porque a gente olha para os nossos líderes e diz assim: vai tu, pastor, vai tu, meu pastor, vai tu para o monte, meu pastor, vai tu jejuar, meu pastor, jejua por nós, pastor, vai tu. E a gente fica empurrando, só que a gente esquece de uma coisa: plano de Deus era chamar todo mundo sacerdote. Ali, Israel, por conta que Israel não subiu, Deus teve que ir lá na frente chamar uma tribo só,
a tribo de Levi. Mas o plano de Deus era chamar todos como sacerdote. Só que tem uma coisa, Israel rejeitou. Deus falou assim: vou preparar uma outra nação, um outro povo, chamado igreja, e eu vou escolher eles, porque eles vão me amar, eles vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, e eu vou chamá-los sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdotes reais. Uma nação vai representar. Aleluia. Nós, escute. A gente fica assim: vai tu, pastor. Mas Deus te chamou para ser pastor. Não, você não entendeu. Eu sei que você é forte. A gente fala para o nosso sacerdote: vai tu buscar, vai tu jejuar. Mas a gente esquece que nós também somos sacerdotes como ele. A única diferença é que o sacerdote da igreja cuida de todos. Mas todos nós somos sacerdotes. O pastor cuida de pastores. Ah, você não pegou. Você, escute o que eu vou dizer. Você não foi chamado para sentar em banco. Porque tu é um sacerdote. Sacerdote está sentado fazendo o quê? Você não aprendeu ainda que Deus te chamou como sacerdote. Deus te chamou como sacerdotisa. E você está sentado esperando o quê? Já imaginou se o seu pastor chegasse na igreja e sentasse no fundo da igreja? Aí você ia falar: vai tu, pastor, lá para frente, vai tu pregar. É assim, irmão. A gente faz isso com os nossos líderes. Vai tu orar, vai tu pregar, vai tu trazer um ensinamento. Vai lá, se arrebenta todo, paga o preço para trazer tudo prontinho para nós. Mas nós esquecemos que nós também somos sacerdote e temos que pagar o preço da aliança. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado aí e diga assim: tu é sacerdote, viu? Diga para ele de novo assim: tem que fazer alguma coisa. Fala para ele. Pergunta para ele: você está fazendo o que como sacerdote? Pergunta para ele assim: o que você está fazendo com o meu sacerdócio, com esse sacerdócio de Cristo? Está sentado, irmão? É bom, não é? É gostoso. Você está sentado aí, eu estou pregando aqui, Deus revelando. É muito gostoso isso. Só que o apóstolo falou aqui: nós somos uma igreja de discipulado. É pastor cobrindo outro pastor, é ajudando outro pastor. Não é metendo o pau, não é falando dos erros, não é falando das críticas, é estendendo a mão, dizendo: vai lá, pastor, levanta, corre, que Deus te use. Isso é só para quem tem aliança e quem entende o que é uma aliança. Ai, meu Deus, o que aconteceu com Israel? 40 dias Moisés subiu no pico do monte. Israel ficou lá embaixo. 40 dias depois o povo desviou. Estava tudo desviado, adorando o bezerro de ouro. Um povo que glorificava a Deus lá atrás estava adorando 40 dias depois. 40 dias antes estava adorando a Deus. 40 dias depois, irmão, você está entendendo o que é isso? 40 dias depois estavam adorando o bezerro de ouro. Sabe por quê? O maior problema dele era que eles idolatravam Moisés. E quando Moisés saiu um pouquinho, eles ficaram tudo assim: ó. E agora? O que eu vou fazer? E o nosso líder saiu. E agora? O que a gente vai fazer? Como é que Deus vai usar? Quem Deus vai usar? Aí fica: quem Deus vai usar? Deus usa o líder, Deus usa o nosso pastor. Só que a gente esquece que cada um de nós somos sacerdotes de Deus. Você entende a responsabilidade que Deus colocou sobre você? Aí escute.
gente vive uma geração bipolar, não é? Uma geração bipolar. Palavras que a gente proferiu no início, a gente não está mais honrando as nossas palavras. Qual a palavra que você tem deixado cair por terra? Lá no início você falou algo, lá no início você fez uma aliança, lá no início você prometeu fazer, lá no início você falou algo, mas chegou no meio, na metade. Sabe, é uma geração que, como é que fala aquele ditado do em pé, sentado? Ajuda aí. O que fala em pé? Não. O que fala em pé não honra sentado, é isso? É assim? A gente está vivendo essa geração. O que nós falamos em pé, nós não honramos sentado. Somos uma geração inconstante. Mas eu sei que aqui tem uma geração de sacerdotes que vão honrar, vão ser homens de Deus, mulheres de Deus, que vão honrar essa aliança que fez com os nossos líderes, com a igreja. E Deus vai honrar essa aliança que você fez, porque Deus é o primeiro a honrar a aliança. Escute, o apóstolo falou aqui, a gente pode ter coisas novas no nosso ministério, na nossa chamada, porque Deus é Deus de novidade. Quando a gente fala assim, eu aprendi de tudo, eu já sei de tudo, Deus sempre vem com algo novo e ressignifica tudo. Eu aprendi isso e eu falo isso, eu nunca escrevo a caneta, eu sempre escrevo a lápis. Porque se precisar voltar e apagar o que eu disse, o que eu escrevi, e reescrever uma nova coisa, eu faço. Agora tem pastor que escreve a caneta e vai, e não entende a chamada, e não entende que Deus está ressignificando uma área na vida dele, Deus está ressignificando a chamada. Ei, escute, Deus vai modificando a chamada. Os fundamentos são os mesmos, os marcos não podem ser movidos. Mas a chamada, ela vai sendo mudada. E se a gente não tiver com a mentalidade aberta, a gente vai ficar para trás. Olha o que o pastor Adriano falou aqui. 5 meses ele tinha um conceito, mas 5 meses depois ele mudou o conceito dele acerca dos empresários. Isso é forte. Eu aprendi isso agora com você. Que coisa linda, que coisa forte. E é verdade, a gente ora, Deus envia de fora, mas a gente não tem coragem, não é o seu caso, mas muitos de nós não tem coragem de pagar o preço para Deus levantar empresário, porque tem que pagar o preço. Quem está entendendo? Terceiro, a aliança nos lembra do nosso amor. Porque quem fez uma aliança, fez por amor. E se não fez por interesse, não é uma aliança. E não vai vingar essa aliança. E é por isso que a gente vê no começo, meu líder, meu pastor. O pastor pega um pouquinho pesado, fala, não é assim não, cabra. Muda essa rota aí, muda esse seu jeito. Aí fica olhando, peraí, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, e realmente, irmão, aqui eu não vi, é milagre. Se tem mais lá para cima, eu não sei, outra igreja, eu não sei. Mas lá onde eu moro, lá é uma assim, ó, aqui. É igreja para tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. E hoje está assim, uma geração intensa, mas não é constante. O pastor fala um pouquinho mais duro, ele pega a briblinha dele e vai para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Por quê? Porque ele não quer saber de mudança, ele quer só massagear o seu ego. Por isso que tem um monte de crente, irmão, quando vem um primeiro ventinho, tomba tudo. Tomba tudo. Pandemia foi prova disso. Quanto de crente que não estava enraizado ministerial, caíram, tombaram, estão perdidos até hoje aí. Mas quem tem raiz, vem a forte chuva, vem o forte vento,
mas ele olha para o seu líder, estende a mão e diz: meu líder, conte sempre comigo, na tempestade, na bonança, na tristeza, na saúde, na doença. É um casamento, quem tem aliança casou. Aleluia, conte sempre comigo. Porque a aliança tem que ser por amor. E aí é quando a gente fala sobre amor, a gente começa a fazer comparações dos homens de Deus da Bíblia. Porque a gente olha Abraão, pai da fé, olha o que ele fez. E a gente fala: uau, que homem de fé. A gente olha para Jó, perdeu tudo, mas não perdeu a esperança no seu Salvador, no seu Redentor. A gente olha homens e a gente vai comparando com a nossa vida. Mas o problema, queridos, não é você comparar. O problema não é você olhar para Paulo e dizer: nossa, uau, que coisa linda, eu quero ser como Paulo. Não é isso, o problema não está aí. O problema está fazer o que eles fizeram. Quando a gente olha e fala, enquanto a gente está olhando: uau, Paulo fez isso, Paulo foi assim, Deus bradou, que coisa linda, eu quero ser como ele, ok. Mas quando a gente olha e vê o que eles passaram, vê o que eles fizeram, vê o que eles viveram, a gente acha um abismo, é ou não é? E a gente fala assim: ixi, ser como Paulo? Não, Paulo foi um homem extraordinário, um mestre extraordinário. Não, Abraão foi o pai da fé, teve uma fé extraordinária. Eu nunca vou chegar. E a gente começa a colocar lacunas, abismos diante de nós e os homens de Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é a diferença deles para nós? Quem quer saber aí? A diferença é que eles amaram a Deus verdadeiramente. Eles amaram o Senhor mais do que a própria vida deles. Essa é a diferença entre você e eles. O problema não está em que eles fizeram ou quem eles são. O problema está que a gente não ama como eles amam. Deixa eu perguntar aqui, olha, agora assim, ó, discretamente. Faz aquele olhar assim, de ladinho assim. Olha para essa pessoa aí do lado aí. É discreto, irmão. Discretamente, olha assim. E vê se ele tem cara de Paulo. Discreto, irmão, pelo amor de Deus. Vê se ele tem cara de Davi. Vê se ele tem cara de Moisés. E aí? Tem ou não tem? Não responde, senão, para não envergonhar, né? Mas vocês conseguiram entender? E quarto e último, toda aliança vai gerar poder. Vou dizer de novo, vocês dão glória a Deus maior. Toda aliança que Deus faz gera poder. Quando Deus olhou para você, estava em trevas, não valia nada para ninguém, mas Deus disse assim: ele é valioso para mim. Pegou você, tirou os carrapichos, te limpou, te purificou, está entendendo? Restaurou a sua visão. E agora você pode ver pelos olhos da fé. Você não olha pelos seus olhos físicos, você olha pelos olhos da fé. O que, pastor? Por exemplo, como o profeta Elias estava orando, ali Deus, na comunhão com Deus, chega o servo dele desesperado: Elias,
meu Senhor, a gente vai morrer, tem um exército inimigo vindo aí, um exército grande, nós vamos morrer, eles vão acabar com tudo, vão nos matar. O profeta olhou, orando, e disse: Pai, abre os olhos desse moço, para que ele veja que ao meu redor tem carros e cavalos de fogo, e um exército ao meu redor. Aí, escute, o servo não tinha visão da fé ainda. Aí para isso o profeta teve que orar para Deus abrir os olhos espirituais, porque ele não tinha fé. A Bíblia vai falar que quando Elias faz essa oração, que ele corre e que ele olha, os olhos espirituais dele são abertos. E a Bíblia vai dizer que o servo olha e vê cavalos e carros de fogo, um exército em volta do profeta. E quando a gente fala de fé, fé gera poder. Fé é o maior dispositivo de poder que nós temos, a igreja tem. Fé. Se você não tem fé, ou se você é um crente bullying, já ouviram crente bullying? Já? Crente de pouca fé, falei isso lá, né? Pastorzão ali. Crente de pouca fé, crente bullying, de pouca fé. É igual a unção. O que é a unção? Unção e outros não. Escute, a fé vai gerar um poder extraordinário na sua vida. E foi Deus que colocou dentro de você. Sabe qual é o nosso problema? A gente fala de Hebreus 11, que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Não é isso, fé? Eu pergunto, como vocês têm vivido a fé? Se eu fizer uma pergunta aqui, quem tem fé aqui? Eu sei que todo mundo vai levantar a mão e vai dizer: eu tenho, amém, glória a Deus. Se vocês perguntar para mim: pastor, o senhor tem fé? Eu digo: eu tenho obras. Porque a minha fé vai ser comprovada pelas minhas ações, pelas minhas obras, pelo que eu estou vivendo. Fé não é só aquilo que eu declaro, fé é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu tenho ação, é as minhas atitudes diante dos céus e da terra. Essa é a minha fé. A Bíblia vai falar em Hebreus: e o justo viverá pela... Como é a sua fé? No que você crê? Como você crê? De que maneira você tem fé? Qual é a sua fé? Como você crê? Eu creio, pastor, que no domingo na igreja Deus brada, Deus faz eu pular bananeira, rodopiar, fazer subir na coluna. Não tem coluna aqui. Mas subir no púlpito, dar mortal no púlpito. Eu creio dessa forma que Deus brada no domingo. Mas e na segunda-feira? Então, como é que você vive na segunda-feira? Na terça-feira? Na quarta-feira? Na quinta-feira? Como é que você viveu? Como é que você recebeu a palavra de domingo? Então segunda-feira, pastor. Então, aí já não tem mais fé. E fé é viver. Fé é um estilo de viver, de vida. Não é apenas declarar com a boca, porque todo mundo declara com a boca, até o católico, até o espírita, até o macumbeiro, até eu declaro que tem fé em alguma coisa. Mas como é que você está vivendo diante dessa fé que você declara? Eu sempre digo isso nos meus núcleos. Todas as vezes que eu vou num shopping com a minha família, eu sempre declaro, antes de sair: Deus, prepara um anjo para segurar uma vaga de estacionamento do meu carro. Essa é a minha fé. E todas as vezes que eu faço isso, Deus sempre prepara, a vaga está lá. O shopping pode estar cheio que for, mas eu chegar, tem uma vaga esperando por mim.
Você olha para mim, você vai falar assim: esse pastor é bobo, é doido. Sou mesmo, para você eu sou doido. Mas a minha fé é como eu vivo a minha fé, é como eu creio no meu Deus. O meu Deus, escute o que eu vou dizer. Eu estou pregando aqui agora. Tem 2 anjos aqui do meu lado. E são brutamontes, não mexe não. Porque quando eu estou no altar, eles estão aqui. Mas quando eu estou lá fora, eles permanecem aqui, do meu ladinho. E você? Crê no quê? Como é a sua fé? O profeta Elias não precisou olhar com os olhos espirituais para ver que tinha um exército em volta dele. Ele só declarou: tem, e acabou. Às vezes a gente é crente de rótulo. A gente diz que é, mas a gente perdeu o significado real de fé. Se você buscar no original, não dá mais tempo, eu já estou encerrando. Se você buscar no original, você vai ver que a palavra fé é emuná. Emuná. Emuná tem 4 significados: fé, constância, fidelidade e verdade. Você não pode dizer que você tem fé se você não é fiel a Deus, se você não tem fidelidade. Você não pode dizer que você tem fé se você não tem uma constância no reino da igreja. Você não pode dizer que você tem fé se você não vive debaixo da verdade da palavra. Está entendendo o que é fé? Não é só 2 letrinhas escrito fé que a gente põe no nosso veículo ou na nossa porta da nossa casa. Fé é um estilo de vida. Eu vivo porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Eu estou enxergando muitos justos aqui. Se preparem, porque Deus vai honrar a sua fé. Uma certa vez, um discípulo chegou até mim e disse: pastor, estou numa pindaíba, estou passando um perrengue financeiro. Eu abro a minha geladeira, só tem água. Já passaram assim? Ruim, né? Olhar na geladeira e só tem água. E ele começou a contar a situação dele. E a gente estava numa aula sobre fé, ó. Aí eu olhei para ele e falei assim: vamos botar fé em prática agora? Vamos, pastor. Ele até disse, mas ele nem sabia o que ele estava dizendo. Vamos botar em prática, porque fé é em prática, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé. Eu olhei para ele e falei assim: você vai chegar na tua casa, vai abrir a tua geladeira onde só tem água, e você vai dizer assim: pelos olhos da fé, eu estou vendo. Aí eu perguntei para ele: o que você gosta de tomar, de beber? Ô pastor, eu gosto de uma Coca-Cola. Amém? Então você vai olhar e vai dizer assim: eu estou vendo geladeira. Pelos olhos da fé, eu estou vendo um fardo de Coca-Cola aqui na minha geladeira. Aí eu perguntei: o que você gosta de comer? Ele falou: pastor, então, meu sonho, minha vontade, sempre tive vontade de ter uma peça de carne inteira, fechada, lacrada, dentro da minha geladeira. Eu olhei para ele e falei assim: então você vai olhar para sua geladeira e vai dizer: geladeira, eu estou vendo uma peça de carne dentro. Isso foi numa sexta-feira. Sábado, domingo, segunda-feira, ele veio: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu disse: eu sei. Pastor, então, eu fiz isso no sábado, fiz isso no domingo. Na segunda-feira eu estava andando na rua, na calçada, gritou um irmão: ei, varão, faz tempo que eu não te vejo, rapaz, que coisa linda, tal. Ó, faz o seguinte, eu ia dar uma festa na minha casa, mas não vou mais, minha esposa, por causa de uns problemas, eu não vou mais. E aí eu falei: meu, vai ficar uma peça de carne estragando? Não, eu tenho bastante lá, eu vou te dar uma peça para você, todinha, você quer? Aí ele fez igual vocês aqui, glorificou o Senhor. Esse é viver pela fé, não por vista. E a fé, irmão, gera um poder. A maior ferramenta de poder e de defesa chama-se fé. O inimigo, quando vê que você tem fé, ele fica absurdado, como diz o meu amigo Bispo Sérgio. Ele fica pasmo com aquilo.
porque ele tenta entrar e ele fala: esse homem tem fé, não dá para andar, não dá para vencê-lo. E a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 6, que a fé é um escudo. Pode vir setas, pode vir, mas eu tenho fé, a minha fé vai me proteger. E a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é isso? Ele vem com um navio de guerra e ele ancora na sua terra, e você está lá. Pode vir, Satanás, eu tenho o escudo da fé aqui. Ele começa a mandar 1 míssil, 2, 3, 4, 10. Quando ele olha, você está lá assim, ó, de pé, com o escudo da fé. Porque aí ele olha e ele fala assim: não, com ele não dá, ele tem muita fé, ele não tem pouca fé, ele não é crente bully, ele tem muita fé em Deus, ele resistiu a tudo. Tô fora, caio fora, vou procurar outro. Eu não sei você, mas eu tenho um Deus dentro de mim. Você tem aí? A Bíblia fala que o Espírito Santo habitou em nós. Nós somos moradas de Deus, nós somos templo de Deus. Escute, eu finalizo agora. Porque quando eu olho para os crentes, eu vejo cara de derrotado, cara de frustrado. Sabe, eu vejo: você está bem? Vai tudo bem? Pelo amor de Deus, gente, como é que você carrega um Deus dentro de você e você tem essa cara de frustrado, essa cara de medo, essa cara que tudo, meu Deus do céu, gente. Deus habita dentro de você. Se Deus habita dentro de você, o extraordinário está habitando dentro de você, o impossível está habitando dentro de você, o poderoso das nações está habitando dentro de você. Ele está aí, dentro de nós, de cada um de nós. Se coloca de pé.